Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha, isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de R$ 1.000. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia. Transição com bola longa. Sofreu no início, para coordenar o que ele o termo que ele utiliza, que é como se chama, a bola coberta e bola descoberta. Se a bola está pressionada, a zaga anda para frente. Se a bola está livre com o jogador de frente para o campo de ataque, a zaga se prepara ou já começa a andar para trás, coordenada. Para isso, o Maria é importante, o Rodrigo Caio é inteligente, os laterais com a vivência de futebol europeu já cansaram de trabalhar esse conceito e o Flamengo evoluiu absurdamente. Só que ele consegue incutir também ideias, o volume e esses pequenos conceitos, os princípios de jogo em jogadores que não têm esse destaque absoluto, que não são indiscutíveis e retornam do cenário europeu, porque o grupo já responde. E essa é a grande diferença. Por isso que até teve uma brincadeira que falava isso. Os jogadores ou Jesus? Eu acho os jogadores espetaculares. Tanto que 8 deles são titulares. Acho que eu que tava. Eu perdi esse dia. É porque você deve ter... Você foi pelo Jesus. Eu fui pelos jogadores. Você foi pelos jogadores? Pelos jogadores. Enfim. E o Jesus ganhou. O Jesus é marcante porque em muito pouco tempo ele faz um grupo ter um padrão. E isso é muito difícil. Você pega o próprio discurso dos jogadores com relação ao Jesus, muitos deles falando que nunca tinham ouvido falar em determinados conceitos que ele passa. Né? Então, você imagina a situação dos técnicos anteriores, né? Ouvindo uma coisa dessa. Um cara que chegou há 3 meses e já deixa essa influência. E aí, esses 8 pontos que separam o Flamengo do Santos nesse momento, aí, para mim, é a diferença de qualidade do elenco. Aí sim, são 8 pontos que mostram o São Paulo está fazendo um trabalho meio mágico, né? Conseguir extrair de um elenco limitado, com poucas opções, o que ele está fazendo. O Santos não tem, por mais que, vamos pegar um exemplo de uma coisa positiva que o Santos tem, o Jorge, lateral esquerdo, bom lateral, jogou na França, trouxe alguma bagagem, mas o Felipe Luiz, a impressão que dá é que ele joga de smoking. Não, Rafinha, é impressionante como ele toma conta, ele, seja por fora, por dentro, ele é um armador do time. O Rafinha hoje deu 2 balões dentro da área e entregou uma bola lá. Impressionante, cara. Parece que é outro esporte, assim. Né? Agora, esse jogo encantado do Vitinho de hoje, de 2 assistências e 1 gol, vocês já acham que é o Vitinho do Jesus? O Flamengo não ganhou só porque teve uma noite encantada do Vitinho? Ele pôde apresentar isso porque ele já está integrado a esse balé tático que vocês falaram do Flamengo? Para mim, a tendência é de evolução individual de todo mundo que tem capacidade para isso. Se há um milagre pelo Arão, você imagina pelo Vitinho, cara. O Vitinho joga demais. Então. No Flamengo, ele não vingou, realmente. Por, talvez, pressão, por ser o jogador mais caro à época, por personalidade, porque é mais introvertido, não vibra tanto, não é um jogador de carrinho, de raça, de comoção excessiva, é um cara mais... excêntrico nesse sentido. O Jesus falou isso na coletiva depois do jogo, ele citou essa questão do temperamento do Vitinho, que ele é um jogador que sente muito, se ele tenta alguma coisa e não consegue, e a torcida já começa a pegar no pé dele, ele vai sumindo. Ele murcha. E ao contrário, se ele é incentivado, ele cresce. Tinha ensaiado vaia num lance pouco antes do gol dele. E aí quando faz o gol, a gente repara como a comemoração é um tanto incomodada. Ele não comemora fica tanto. Exatamente. Os jogadores vêm para dar o abraço e para comemorar. E ainda sobre isso, para mim nenhum dos jogadores do Flamengo pré-Copa América eram os jogadores do Flamengo de hoje. A equipe evolui como um todo porque coletivamente é muito superior. Qual deles? Pensando nos que já estavam lá e tocando o trabalho diariamente. O Gabigol tinha a média impressionante que ele tem pós-Copa América. Todo mundo melhorou. O Bruno Henrique jogando por dentro, que na época ainda era por fora. O que era o Arrascaeta pré-Copa América, né? Pouco utilizado, enfim, tentando se adaptar com a equipe mista dentro dos jogos do Campeonato Carioca. A realidade mudou completamente. E o Arão, que o Gonza falou, começou com tomar o Arão, e hoje abriu o placar. Arão sempre foi de fazer gol, né? Mesmo na fase anterior, quando a torcida começava a cornetar mais, ele ia lá, fazia um gol, o pessoal se calava. Mas agora, além dos gols, ele está entregando, o desempenho está muito bom, né? Está muito bom, é isso. Ele, com pouco tempo, o Jorge Jesus percebeu exatamente quais são os pontos fortes dele. É sempre pelo alto, é um jogador que se mexe muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Vamos explorar isso. Não vamos deixar ele marcando ali, porque não é o que ele sabe fazer. Tem uma nota hoje, uma reportagem muito interessante no Globoesporte.com com o Júlio César, goleiro, né, que trabalhou com o Jorge Jesus
ele conta ali, perguntando, mas qual é o segredo? O Júlio César fala, é o detalhe. Eu já cheguei lá, né, com uma carreira consolidada, já era o Júlio César disputando Copa do Mundo, e no terceiro ou quarto treino falou, você tem que fazer musculação porque você está tomando gol com a mão mole. Você precisa reforçar a musculatura da tua mão. Sei. Ele falou, eu fiquei danado da vida, mas fui lá e fiz. E fiz a melhor temporada no Benfica. Que isso, cara. Tem uma entrevista de um jornalista luso-brasileiro, Bruno Andrade, com o Luizão, que já era do Benfica, já era ídolo, jogador de seleção, quando o Jorge Jesus chegou ao Benfica. E o Jesus virou para ele e falou assim, se eu fosse de outra equipe, eu não te contrataria. E na lata, Nesse assim. nível, na chegada. E falou, mas fica tranquilo que a gente vai resolver isso. E que o Luizão ficou meio... Mesma coisa do Júlio César. No primeiro momento você fica impactado, jogador de seleção, destaque internacional, enfim. Mas ele evolui o jogador individualmente, é indiscutível. Engraçado essa história do detalhe. Logo Jesus fala isso, tem uma frase famosa que diz, o diabo mora no detalhe. É. E aí nisso... Jesus está no ganhando. futebol também. Mas Jesus tem que se atentar ao fato. Tem que ser um antídoto aí. É isso. E só um detalhe, assim, a gente, em algum momento aqui, quem chegou agora no programa pode estar achando que nós estamos falando do Guardiola, ou do Mourinho, ou de treinadores top do futebol mundial. Não é, são treinadores que na Europa estão ali na segunda, até na terceira prateleira. Para que a gente veja e caia a ficha como o futebol brasileiro estava parado no tempo. Vamos ouvir o próprio, já que a gente está falando tanto aqui em Jesus, que não seja em vão, né? Vamos ouvir o próprio agora. Fala, JJ. Trabalhámos durante a semana, ainda não tínhamos jogado contra nenhuma equipa que joga com três centrais. Eu gosto muito de jogar contra as equipas que jogam com 3 centrais. E portanto fomos comandantes do jogo durante quase toda a partida, fomos a equipa que quisemos sempre ganhar, obrigámos o Atlético Mineiro a ter só 2 momentos de jogo, a saber defender e de vez em quando saber contra-atacar. E mesmo assim nós não demos muitas hipóteses à equipa do Atlético Mineiro. Hoje o Vitinha foi determinante na vitória do Flamengo, não só pela primeira assistência no canto, não só pelo excelente gol que ele fez. E portanto é um jogador, é daqueles jogadores que se não se sentir acarinhado, ele tem alguma dificuldade em conviver depois com a situação. E por isso foi importante a ovação que os adeptos, a torcida do Flamengo prestou ao Vitinha quando ele saiu do jogo, quando foi substituído, porque é assim que nós todos juntos conseguimos os nossos objetivos. E é importante os jogadores sentirem que os adeptos estão com a equipa. Não vamos fazer aqui patinhos feios na equipa. Eu quando cheguei aqui havia um patinho feio na equipa, que era o Arão. Hoje é o ídolo da torcida. E portanto vamos continuar a olhar para o Flamengo como um todo, não pelo mister, não pelo jogador A ou jogador A ou jogador B, mas sim pelo aquilo que é mais importante, que é aquilo que vos traz ao estádio, que é aquilo que vocês amam, que é aquilo que vocês estão apaixonados, que é o Flamengo. Mister muito elegante na beca e no discurso também. Agora vamos ouvir os comandados dele. Tem aí o Renier, o Everton Ribeiro, o Arão e o Vitinho. Pode rodar. Ele sempre pega no seu pé, mas também para te ajudar bastante, né? Sim, ele estava falando para jogar ali pela direita, para trocar com o Everton Ribeiro. E ele me ajudou muito nesse jogo, falou o que eu tinha que fazer. E fico muito feliz com essa preocupação dele que ele tem de ajudar. Cada jogo que a gente tem entrado é como se fosse uma final. Por isso que a gente tem conseguido fazer uma pressão boa, manter a posse de bola dentro do campo do adversário. Hoje o Atlético veio todo fechado e dificultou para a gente, mas a gente teve paciência, soube tocar bem a bola, abrir os espaços e criar as oportunidades para a gente sair vitorioso. Ele tem sido muito importante, tem tido paciência, né? Tem procurado, né, me dar confiança, tocar nos pontos que eu preciso melhorar e evoluir, e tem sempre elogiado quando a gente tem êxito e tem puxado a orelha quando se precisa. Então ele tem sido fundamental, tem ajudado e tem dado confiança, e hoje eu cada vez mais me sinto mais preparado, mais confiante para poder jogar. Quando o time vai bem,
quando todas as peças vão bem, naturalmente um jogador começa a se destacar também, porque tudo faz parte de um processo, de uma engrenagem, né, digamos assim. Então quando está tudo indo bem, a possibilidade, a probabilidade de você ir bem também é muito grande. Então hoje a gente, tem um time muito bem estruturado, muito bem montado, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo tem algumas coisas pré-determinadas a fazer. Isso faz com que a gente, não só eu jogue bem também, como outros jogadores também comecem a aparecer. E, óbvio, depois vem a qualidade técnica, depois vem a qualidade individual de cada um, que aí isso não interfere, mas quando a gente tem um sistema também que faz com que todo mundo cumpra as suas funções e dá certo, né? Porque às vezes também não dá certo. E quando dá certo as coisas, é natural que depois a sua qualidade comece a aparecer. Bom, acho que o Arão resumiu bem o que foi falado aqui, né? É como dizem no teatro, quando elogiam um ator, nossa, como ele tá natural em cena, que ele ensaiou tanto, tá tão bem preparado, que ele dá o texto com naturalidade, parece que aquilo é simples, né? Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.